primeiro lugar, quero agradecer à VTEC pelo privilégio de poder participar desse webinar sobre a inspeção do GDIT com o GOM Inspect. A VTEC, que se sobressai em parcerias com várias faculdades, universidades, demais escolas, inclusive na FEI, temos lá uma parceria firmada e eles têm contribuído muito com a gente. E realmente a utilização do GOM Inspect em sala de aula acelerou o processo do aprendizado do GDIT e a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês agora. Partindo dessa especificação, desse desenho CAD, manufaturamos algumas peças, aí nós escaneamos essas peças e depois de escaneadas, nós então jogamos essa malha para dentro do software GOM Inspect para fazer as devidas medições, muitas medições, mas hoje vamos nos centrar aqui no GDIT. Então, no menu suspenso nós temos esse botão parecido com uma mira, onde a seta vermelha está apontando, GD&T Quick Creation, né, que poderíamos interpretar como a inspeção rápida de GDIT. E conforme veremos, realmente a inspeção utilizando o GOM Inspect, a inspeção do GDIT, realmente é muito rápida. Então, abrindo esse menu, a primeira função lá em cima, criar sistema Datum, ou da ASME, o Datum Reference Frame. O dimensionamento e toleranciamento geométrico se resume em 4 atributos. Tamanho, mais embaixo a gente vai ver forma, depois orientação e localização. Começando aqui, você tem as funções para inspeção de tamanho. Então, você tem 3 opções. A inspeção pelo princípio de independência, que é default da ISO, das normas ISO. Depois, a inspeção pelo princípio do envelope, que é o default da norma ASME americana. E tem tamanho linear, que também é uma norma específica ISO, relativamente nova, a ISO 14405-1, tá? Uma norma muito poderosa que vem vindo aí para muitas aplicações. E aí, em função da sua necessidade, você vai escolher uma dessas 3 opções para inspecionar o tamanho do FOSS, o tamanho do elemento com tamanho, né? O Feature of Size. As próximas funções de inspeção são para inspeção de forma, características geométricas de forma. No total, a ISO estabelece 14 características geométricas, incluindo forma, orientação e localização, e atualmente na ASME caiu para 12. Bom, mas aqui nós temos as 4 características geométricas que podem ser inspecionadas pelo GOM Inspect, quais sejam retilineidade, planeza, circularidade e cilindricidade. Na sequência, o atributo de orientação, que tem a ver com ângulo entre elementos. Então, são as características de paralelismo, perpendicularidade e inclinação a serem inspecionadas. Fechando com o atributo de localização e essas várias características geométricas, então, que estão atreladas à localização. Agora, todas essas características geométricas que envolvem localização, somadas às outras, você já deve ter contado, está dando 15. Uma a mais que eu falei que são as 14 da ISO. Só que, na verdade, padrão TED é um desdobramento de posição. TED, da norma ISO, é dimensão teoricamente exata, que coincidiria com as cotas básicas lá da ASME. Então, seria quando você tem um padrão de FOSS e você quer fazer a inspeção de posição instantaneamente de todos eles. É muito prático. Mas não deixam de ser as 14 características geométricas no total para a inspeção. Partindo para a prática, então, primeiramente me preocupando com a inspeção do tamanho do FOSS, eu vou escolher aqui, em função da minha necessidade, uma dessas 3 formas de inspecionar, pelo princípio da independência, princípio do envelope ou tamanho linear. Se você escolher o princípio da independência, default da ISO, ou o princípio do envelope, default da ASME, é lógico que isso pode influenciar nos valores que você tem aqui, né, da inspeção, do quadro de inspeção. Mas o quadro de diálogo que abre é semelhante. Então aqui você tem, você digita aqui o valor especificado do tamanho. 2, você pode colocar a tolerância aqui, digitar manualmente ou a partir de uma tabela. E 3, você coloca aqui os afastamentos, cuja diferença é o próprio valor da tolerância. E esse símbolozinho aqui, afastamentos simétricos. E 4 é o quadro de inspeção, onde você tem aqui, então, o valor especificado,
os afastamentos simétricos, e aqui você tem o maior tamanho e o menor tamanho ao longo de todo o foz, verificando que está em verde aqui, então o tamanho estaria aprovado. Agora, a terceira inspeção de tamanho é tamanho linear, que, conforme nós citamos, envolve a ISO 14405-1, uma norma de poucos anos, está encontrando bom espaço agora, está começando a aparecer projetos e desenhos com ela. Aqui, novamente, no quadro de diálogo, no item 1, você especifica o tamanho, segundo o projeto, né? Fonte de tolerância também, manual por tabela, né? Item 3 aqui, os afastamentos, tá? Agora, a novidade aqui, ó, os itens 5 e 6, você tem vários métodos de cálculo, vários modificadores que você pode escolher aqui e várias ordens de classificação. O tempo não permite a gente entrar em minúcias da ISO 14405-1, mas ela é bem completa. E aqui o resultado no quadro de inspeção também. Das 4 características geométricas de forma que estamos vendo aqui, vamos fazer agora rapidamente exercício envolvendo planeza, depois cilindricidade. Clicando nessa superfície superior, eu quero inspecionar a planeza. Aí vai aparecer para mim o quadro de diálogo, onde eu especifico aqui a tolerância de planeza de 1/10. Cliquei em OK, apareceu o quadro de inspeção, onde eu verifico que o maior erro de planeza, de 8 centésimos, ainda está dentro do 1/10. Ficou em amarelo, mas ainda está dentro da especificação. Uma coisa bastante interessante, o software já guarda essa informação para uma futura formação aí de um datum, né? Então, imaginando que essa superfície da peça, esse elemento datum plano, né, seria tocado por um plano perfeito, esse plano que está em azul, que será um futuro datum, um suposto futuro datum plano, né? E que vamos utilizar daqui a pouco, por exemplo, para inspecionar perpendicularidade. Rapidamente, o GoInspect oferece para você a opção de você avaliar visualmente por cores a variação dessa superfície plana, onde as cores tendendo ao vermelho são regiões mais altas e tendendo ao azul são regiões mais baixas. E aqui uma escala de valores que inclusive você pode alterar. Qual que é a zona de tolerância de planeza? Nós sabemos que são dois planos perfeitos, paralelos entre si e distantes exatamente do valor especificado de planeza. Para que ficasse bem visível aqui, eu exagerei aqui no valor da tolerância de planeza em 10 milímetros, né? Então, a distância entre esses dois planos tendendo em azul, né? E você vê o plano inspecionado no meio. Para aquele mesmo fósforo cilíndrico que agora de pouco nós inspecionamos o tamanho, agora queremos inspecionar a cilindricidade. Clicou lá no botão da inspeção de cilindricidade e ele já ofereceu aqui no quadro de inspeção os valores para você, também está dentro. O valor aqui especificado de cilindricidade colocamos como 1/10, está dando um erro máximo de cilindricidade de 6 centésimos. De novo, no que tange a cilindricidade, temos aqui o mapa de cores da superfície, lembrando que é uma superfície cilíndrica interna, regiões mais profundas tendendo ao azul, regiões mais para fora tendendo ao vermelho. Agora, a inspeção de perpendicularidade desse fosfuro com... Lembra que eu falei que a gente fez a inspeção daquela superfície plana, né, dessa superfície plana superior, e que a gente converte automaticamente para um datum, né? Aquele plano em azul, agora de pouco que apareceu, um plano perfeito que toca nos pontos mais altos dessa superfície. Então, vamos analisar a perpendicularidade desse datum, que é um plano perfeito, e isso o software simula muito bem, né? Diferente dos dispositivos físicos que não conseguem simular datums perfeitos. Aqui você tem, então, o datum plano perfeito, né? E a perpendicularidade, então, desse datum plano com a linha média extraída desse fosfuro. Muito bem. No quadro de diálogo aqui, você poderia estabelecer um outro nome, né? Aqui, pessoal, olha que interessante, né? A partir das características de geométrica de orientação e que vale também para as de localização, você pode escolher a inspeção segundo a ISO 1101
ou clicando na setinha apareceria também a ASME Y14.5. Né? O sistema Datum aqui, ó, já selecionei aquele plano que eu falei, né? O Datum plano 1 gerado, tá ok? A zona de tolerância é cilíndrica, em volta do eixo central de um fosprefeito do CAD, tá? Requisito de material, MMR, né? Você poderia ter aqui o requisito de máximo material, também poderia especificar o requisito de reciprocidade, e aqui embaixo especificando então o valor da tolerância de perpendicularidade. No quadro de inspeção, de novo, apareceu aqui a bandeirinha verde, está dentro da especificação. A linha média extraída do fosfuro é essa linha colorida que você está vendo aqui no meio. A gente está vendo de longe, não dá para perceber que ela tem irregularidades, mas tem. Já nesse outro slide eu mostro para você que o GOM Inspect simula a zona de tolerância cilíndrica da perpendicularidade, que é esse cilindro azulado, meio roxo, que você está vendo aqui, e você está vendo aquela linha colorida que eu mostrei no slide anterior. Veja que ela é meia tortinha, né? Ela é meia tortinha assim porque isso aqui é a inspeção segundo a norma ISO, tá? A inspeção segundo a norma ASME daria uma linha média extraída um pouquinho diferente. Mas olha que interessante, isso didaticamente é muito bom para o aluno enxergar zona de tolerância, o que está acontecendo com o elemento que está sendo inspecionado, né? Então, não só números, né? Mas uma excelente visualização também. E repetindo uma coisa que eu falei, lá no quadro de diálogo, você ainda tem a opção do requisito de máximo material, aqui ó, número 1, e o requisito de reciprocidade. Se você escolhesse só o requisito de máximo material, apareceria aqui a letra Mzinha, do lado direito da tolerância especificada de perpendicularidade, e o requisito de reciprocidade apareceria o R dentro da bolinha aqui. Lógico que aqui é só uma demonstração, não dá para a gente entrar no mérito do que significa ambos requisitos de máximo material ou reciprocidade. Mas olha só quantos recursos disponíveis que nós temos para a inspeção do GDIT. Nós vimos agora de pouco que a partir da inspeção da planeza desse plano superior, nós já também, o software já criou instantaneamente também um datum plano, plano 1. Agora a gente vai criar um sistema datum completo, que vai restringir os 6 graus de liberdade. Vamos fazer isso agora então. Recapitulando aqui, a inspeção de planeza dessa face superior está perto, mas não estourou aqui o 1/10. Então lembra que a zona de tolerância de planeza são 2 planos paralelos perfeitos entre si com a distância de 1/10, e todo o erro de planeza está dentro. Mas, além disso, o software automaticamente, quando você inspeciona a planeza, ele também cria virtualmente um plano perfeito, um plano que seria o plano datum, que toca nos pontos mais altos dessa superfície. Ele já fica guardado lá na hora que você precisar utilizar ele, esse plano como datum. A mesma coisa acontecendo quando eu inspecionei aqui a planeza aqui para o plano 2 e o plano 3. Lembrando que você vai ter planos perfeitos tocando na superfície desses elementos, né, gerando também, assim como implicitamente está lá gerado o datum plano 1, aqui gerados também o datum plano 2 e o datum plano 3. Sempre é bom ressaltar, pessoal, datums são elementos perfeitos que tocam nos pontos mais altos, datums planos tocam nos pontos mais altos da superfície. Então, agora, o próximo passo, quando eu for criar o sistema datum, né, então eu vou trabalhar com o datum plano 1, datum plano 2 e datum plano 3 perfeitos, que já estão incorporados aqui no GOM Inspect. Bom, quando eu clico naquele botão Criar Sistema Datum, olha lá, Criar Sistema Datum, aparece esse quadro de controle, tá? Para você preencher quais datums vai formar o seu sistema datum. Então, eu selecionei aqui ó, o plano 1
Quando eu estabeleço o plano 1 aqui, isso tem a ver com o elemento datum plano 1, que não é perfeito, que é a superfície regular da peça, mas que remete àquele plano que toca nos pontos mais altos, que é o plano 1, né? Que seria o que está representado em azul aqui. Tá? Então, esse datum plano 1, que é perfeito, ele vai me restringir dos 6 graus de liberdade que eu tenho, 3 de translação e 3 de rotação, ele vai restringir 2 graus de liberdade de rotação e 1 de translação. Sobrando, olha aqui, sobrando, ó, que graus de liberdade continuam mantidos? 2 de translação e 1 de rotação. Tá certo? Vamos agora para a definição do segundo datum, né? Definimos aqui o datum primário, vamos definir agora o datum secundário. O datum secundário restringindo uma translação e uma rotação. Então veja que agora sobrou só uma translação livre, que é o que nós iremos preencher com o datum plano 3 no próximo slide. Pronto, acabamos de definir o sistema datum. Datum plano 1 primário, datum plano 2 secundário, datum plano 3 terciário. Tá? São esses que estão em azul. São esses planos perfeitos que tocam nos pontos mais altos de cada elemento datum da peça. Elementos datum esses que são imperfeitos. Planos azuis esses que são perfeitos e, portanto, datum. Então, olha lá, pessoal, veja se isso não tem um efeito no aprendizado. A pessoa que está operando o GoInspect, ele está vendo o sistema Datum aqui. Ele pode ficar brincando com o mouse, movimentando e visualizando perfeitamente, né, o sistema Datum aqui, o Datum plano 1 primário, Datum plano 2 secundário, Datum plano 3 terciário. Perfeitinho. Tá? Isso ajuda muito na visualização do sistema Datum. Agora nós vamos inspecionar a posição desse fosfuro a partir da sua linha média extraída, né? Só que para você inspecionar a posição, olha lá no desenho CAD, tem que ter as cotas básicas ou as dimensões teoricamente exatas partindo dos datums. E exatamente do sistema datum que a gente acabou de criar. Né? O datum plano 1 não, ele só está definindo aí a perpendicularidade, mas a partir do datum plano 2 e do datum plano 3, nós temos cotas básicas XY, por assim dizer, para definir então a respectiva posição desse fosfuro. Vamos clicar no botão posição e dar sequência. Uma vez clicado no botão para a inspeção da posição, aparece esse quadro de diálogo cheio de opções, onde lá em cima você tem a opção para inspecionar segundo a ISO 1101 ou segundo a americana ASME Y14.5. Agora de pouco eu tinha mostrado com a ISO 1101, agora estou mostrando com a ASME Y14.5 só para você ver a opção aqui. Na verdade, do começo ao fim, ou o desenho é ASME ou o desenho é ISO, tem que tomar muito cuidado com isso. Na opção 2, eu selecionei o que? O sistema Datum que acabamos de criar. Plano 1, plano 2, plano 3. Na opção 3, você tem a zona de tolerância, cilíndrica de novo. É uma zona de tolerância cilíndrica, aonde a linha média extraída tem que estar contida. Aqui em número 4, você tem o que? As cotas básicas. Você digita aqui as TEDs, né? As dimensões teoricamente exatas. E na opção 5, os requisitos de material. Se você tiver requisito de máximo material, você seleciona aqui e ainda do lado direito você ainda tem o requisito de reciprocidade. E por fim, aqui na opção 6, você define a tolerância de posição. Definido, clicado em OK, aparece aqui no quadro de inspeção, na tolerância de posição, todas as informações. E nesse caso, pessoal, eu cliquei em um valor aqui de tolerância de posição de 4 décimos, que está menos do que o que está lá no CAD, do que está no projeto. Lá no projeto era 5 décimos. Cliquei a menos mesmo, só para mostrar aqui que nesse caso, então, estaria então reprovado. Né? Lógico que se eu colocasse o valor de 5 décimos, como eu vou fazer agora de pouco, então aí vai estar tudo dentro da especificação sem problema. Tá? O GoInspect permite você visualizar a zona de tolerância
que eu propositalmente reduzi para um cilindro de diâmetro 4/10, a ponto de que o eixo aqui, ó, que está controlando a posição do fosfuro, está fora. Você está vendo? Ele está fora, pouquinho, mas está fora. Tá? Então, bastante didático isso também, bastante interessante. Eu mostrei para você agora de pouco que quando você configura o quadro de diálogo para inspeção da posição do fosfuro, então nós temos aqui, segundo a ASME Y14.5, esse eixo que está ligeiramente fora da zona de tolerância. Se eu tivesse optado não pela ASME, mas por inspecionar segundo as regras da ISO 1101, veja que o elemento, né, não é esse retinho que está aqui, segundo a ASME. Ele é meio tortinho, ó, um pouquinho para dentro aqui, um pouco torto aqui, porque aqui é a linha média extraída, enquanto que aqui é um eixo de um elemento máximo inscrito dentro do furo. De novo, precisamos ter aqui os conceitos das diferenças, que por sinal não são poucas, são muitas, né? Então precisa tomar cuidado com isso também. O resultado da inspeção pode variar segundo a interpretação da ASME ou segundo a interpretação da ISO. Lembra que eu falei que, segundo a ISO, são 14 características geométricas que podem ser inspecionadas? Segundo a ASME, são 12 atualmente, né? Mas aqui você não tem 14, você tem 15. Por conta do quê? Do padrão TED. Na verdade, não deixa de ser a inspeção de tolerância de posição, mas de um padrão de foz ao mesmo tempo. Então aqui você tem essa flange com esses 6 furos periféricos e isso permite para mim fazer uma inspeção instantânea da posição desses 6 furos em relação ao respectivo datum do sistema datum que você estabelecer. Nesse caso, pessoal, aí não tem jeito, você tem que fazer uma confrontação, né, entre a malha, né, o arquivo de malha com o arquivo CAD. Em todos os outros exemplos que eu mostrei, dá para fazer diretamente em cima da malha, ganhando tempo. Nesse caso, você tem que trabalhar com os 2 arquivos simultaneamente. Então, repetindo, o padrão TED depende de você trabalhar conjuntamente com o arquivo CAD e a malha, mas também tolerância de perfil. Tirando esses 2 casos, todos os outros dá para trabalhar diretamente em cima da malha. E clicando no padrão TED, né, com tudo já configurado, aí você já tem instantaneamente a inspeção de posição aí do conjunto do padrão de Foz. Tá? Então, dessa forma, encerramos aqui essa primeira parte da demonstração e agora vou mostrar rapidinho para vocês um vídeo onde eu faço tudo isso e faço bem rápido, né, 4 minutos e pouco. Não fosse as explicações, imagino que seria coisa assim de até metade do tempo. Então veja a partir de agora que realmente a inspeção do GDIT com o GoInspect é rápida. Vamos ver no vídeo. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é a planeza dos elementos datum conforme especificados no CAD. Então a gente vem aqui, planeza, essa face maior aqui, especificado o valor de planeza, tolerância de planeza de 3/10, veja que está dentro, né? Tá lá, a especificação está dentro. Esse outro plano aqui, tolerância de planeza de 4/10, e esse terceiro aqui, tolerância de planeza de 5/10, todas dentro da especificação. Interessante notar que o GoInspect já deixa implícito também a informação para a criação dos respectivos datums a partir desses elementos datum. O que são os elementos datum? As superfícies imperfeitas da peça. Tá? Então, é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, a gente vai aqui criar o sistema datum. Né? Então, vamos definir aqui o plano 1 como datum primário. Ele, então, restringiu 3 graus de liberdade e sobrou aqui outros 3, 2 de translação, 1 de rotação. Datum secundário, plano 2. E datum terciário, o plano 3. Tá aí, perfeito, fechou. Está criado o sistema datum, que a gente vai usar daqui a pouco. Vamos limpar, deixar só a malha. Mas toda a informação continua aí dentro. Vamos trabalhar agora esse furo cilíndrico aqui. Primeira coisa, vamos inspecionar tamanho. Né? Nós temos o princípio da independência, que é o default da ISO, o princípio do envelope, que é o default da ASME,
e esse tamanho linear que é da ISO também, a ISO 14405-1. Então vai depender da tua necessidade. Vamos trabalhar todo o desenho em cima da ISO, tá? E vamos trabalhar aqui com o princípio da independência, por exemplo. Então aqui, o quadro de diálogo que abre, você vai deixar o valor especificado de 20,30, mais ou menos um décimo, tá? Ok. Então, está dentro da especificação aqui. Veja que o maior tamanho deu 20,37, o menor valor 20,27, ambos dentro da especificação. O que mais que a gente pode trabalhar aqui? Vamos trabalhar agora a cilindricidade para esse mesmo furo cilíndrico. Cilindricidade. Né? Cilindricidade, vamos especificar essa cilindricidade aqui para um décimo, tá? Dando OK, apareceu ali, ó, então está dentro da especificação, passou também, né? Que mais? A gente pode definir a perpendicularidade. Então vamos para a perpendicularidade, para o mesmo furo cilíndrico, né? Veja, né, você tem a opção da ASME e da ISO, nós vamos trabalhar com a ISO, tem diferenças, viu pessoal? Tem diferença entre as normas. O sistema Datum é apenas aquele plano de face maior, o plano 1, tá? Zona de tolerância cilíndrica, poderíamos especificar aqui o requisito de máximo material, não vamos colocar nenhum, porque no CAD não tem nenhum, tá bom? E dá um OK. Então, perpendicularidade também está dentro do especificado. O que mais que a gente pode fazer? Nós podemos inspecionar a posição do mesmo furo cilíndrico em relação agora ao sistema Datum planos 1, 2, 3. Né? Então vamos inspecionar a posição. Tá? Abriu esse quadro de diálogo de novo, né? Seleciona aqui a norma ISO 1101. Sistema Datum, agora sim, os 3 planos, conforme a gente já tinha definido o sistema Datum. De novo a zona de tolerância cilíndrica. Nesses retângulos coloridos você coloca os valores nominais, se fosse ASME seria cota básica, na ISO é o TED, que é as dimensões teoricamente exatas. Tá? Aqui sim, segundo o CAD, a gente tinha especificado um requisito de máximo material. Veja que apareceu lá um Mzinho. A gente poderia também especificar o requisito de reciprocidade, apareceria o R aqui. Né? Vamos deixar só no máximo material. Tá? E o valor aqui de 5 décimos, né? Que é o valor que está lá no CAD. Eu tinha colocado 4 décimos nos slides para mostrar ele um pouquinho fora, mas aqui ele está dentro, tudo certinho. Era isso que a gente queria mostrar para vocês. Finalizando a minha apresentação, eu quero destacar que o GoInspect é uma verdadeira tridimensional, virtual, mas cheia de recurso, não só para a inspeção do GDT, ele vai muito além disso. Fica aí a sugestão de vocês procurarem os seminários que a VTech disponibiliza para conhecer mais de perto essa gigante ferramenta que tanto tem nos ajudado, tanto nas empresas como também nas instituições de ensino. Agradeço muito a todos da VTech pela oportunidade e a todos vocês que me ouviram. Estou aqui à disposição de vocês.